Esse ponto dos salários, né, que a Ana traz, eu acho inexplicável essa evolução, sabe? Eu falo assim, porque normalmente é preciso acontecer um fator novo. Eu pego aqui, vamos pegar a minha vizinhança aqui, o pessoal tem um padrão de pagamento para o leite, por exemplo. Quem trabalha no leite, o funcionário ali que tira leite para o patrão, tem mais ou menos um padrão. Se não acontecer nada de muito diferente, dificilmente esse padrão muda para cima ou para baixo. No futebol, por exemplo, há 2 anos entrou o dinheiro da Liga, ok. 24, 25, o dinheiro da Liga entrando. Mas e para 26? O que está acontecendo de novo? Assim, que dinheiro novo está entrando no futebol? Que nós tivemos nesses últimos anos a Liga e as bets. Mas e para 26? Assim, pode ser que eu esteja sendo o marido traído, o último a saber Aí desse novo recurso entrando para o futebol. O que está entrando? o Aurélio matou a cobra aí, Gerli. A maioria dos times da Série C se transformaram em SAF. Até eu acho que foi o único que comentou, o Hugo Jorge Bravo chamou de SAF cascata. Sabe que vai cair, todo mundo sabe que vai cair, mas por um momento eles inflacionam o mercado. Aí, a título de curiosidade, né, ou informação, o Thiago Galhardo entrou com um processo contra o Santa Cruz, cobrando 12 meses de salário atrasados. Ele não recebeu nenhum mês. Tudo, né? Tudo. É, A Ele já dívida, tudo trabalhou, estava na carteira. a ele, dívida em ele torno de 3 trabalhou um milhões. ano lá e tá. Pode ir, Ana. Porque assim, ele trabalhando um ano lá, ele vai cobrar 12 meses. Cara, eu fiz uma promessa para mim um dia, Aurélio. Às vezes a gente tem que compartilhar as coisas. E nesse negócio de rádio, eu já passei muita raiva, muita mesmo, negócio de salário, sabe? E chegou uma vez numa emissora aqui que em um ano eu tive 6 meses de salário atrasado em um ano. Não era consecutivo, mas pagava um, faltava dois, pagava mais dois, faltava outro, e assim, de vez em quando cabulava uma folha, sabe? Quando chegou num prazo de 12 meses, eram 6 folhas atrasadas, 6 folhas, e a minha filha nascendo, sabe? A época mais difícil da minha vida, assim. Teve um dia que a minha filha tomava um leite especial, cara, e o meu cunhado, ele tirou da carteira dele R$ 50 e me deu para eu comprar o leite. Falei, cara, mas eu me dediquei tanto na vida. Naquele dia eu prometi para mim, eu falei assim, eu nunca mais vou deixar. Se em qualquer lugar que eu trabalhar inteirar 2 meses, eu saio. Pode acontecer o que quiser, mas eu nunca mais vou me permitir passar por isso. E tem cumprido desde então, sabe? E agora, assim, por que que um jogador deixa chegar a 12 meses, cara? 12 meses de salário atrasado. Eu nem sei se procede, assim, porque às vezes é só um pedido na justiça, né? Porque às vezes acontece isso também. Mas é assim, aí o time que tem um cara que está saindo de lá com 12 meses de salário atrasado está fazendo proposta irrecusável para o jogador da Série B, que é uma série acima da dele. Então, assim, eu não quero aqui generalizar, mas foi até um fato que eu estranhei o Marco Antônio vir para o Vila, sabe, o Marco Antônio do Náutico. Por quê? Porque os pernambucanos, eles não têm um histórico de solidez fiscal, sabe, eu me lembro do esporte fazendo barbaridades, aí eles nunca tiveram, assim, esse cuidado, sabe, com as finanças dos clubes, e o Santa Cruz está aí para provar a gente agora de novo, sabe, Uhum. então é uma situação realmente complicada. Só que eu acho que O o Santa jogador, Cruz o é um agente time também. que Sim, ó, nunca ganhou nada assim relevante, ele tem uma dívida parecida com o Botafogo. é, Não faz o exatamente. menor É, sentido um time que não tem nada, não construiu nada, não tem um campeonato brasileiro, não tem uma Libertadores e tem 1 bilhão de dívida de trabalhista e fiscal. Qual que é a lógica? chegou a ficar sem série, né? Recentemente, Santa Cruz ficou sem série. Aí fez AD, subiu às duras penas, porque o acesso do Santa Cruz foi um acesso muito sofrido. Teve momentos que parecia que nem ia classificar para a segunda fase, e aí conseguiu classificar ali na reta final, mas tem muito disso. Mas eu acho que acaba com o tempo os agentes, até nessa conversa com o Alarcon, ele cita isso, né? O Hugo já falou isso muitas vezes também. O Vila aposta muito hoje na sua solidez financeira, que, vamos dizer assim, o orçamento não é grande, mas o que tem é seguro.
para atrair jogadores. Falou, cara, vem cá ganhar 35, só que você vai receber 35. Às vezes você vai para outro lugar e ganhar 60 só no papel. Ó, meu salário é 60. Sabe? Porque o salário que vale é o que entra na conta. Esse é o salário que conta. Cara, vou te pagar 10 mil, sabe? Trabalhei para um. Rapaz, hoje eu tô lembrando só de trem ruim também. Eu trabalhei para um cara num site aí, 2 mil reais na época. Eu nunca vi um real dele, cara. Nunca vi um real dele. Aí eu já tinha a minha promessa. O dia que inteirou 2 meses, falei, meu querido, obrigado, tchau, tô indo para casa, não volto aqui mais. Nunca mais voltei. Recebi? Não, tá lá até hoje. Mas pelo menos tá só 2, não tá 10, não tá 5. Então, essas situações, assim, eu acho que os agentes andam fugindo disso hoje, sim, Ana. Se juntar tudo isso aí que o povo tá te devendo, a gente faz uma festa boa, hein? Não, a gente não faz festa, a gente faz casamento, Ana, casamento das filhas gêmeas, sabe? Que assim, você chamar todo mundo que você conhece, né? Não, vou chamar todo mundo que a gente conhece, deixa as meninas chamar à vontade. Puxa uma fibra da sede da Oi aí na sua roça, de jeito. Eu ia pôr, era uma antena aqui daquela, uma imensa, né? Não a antena, aquela base mesmo da antena, sabe? Ia pegar, era direto do satélite para mim, não ia passar em lugar nenhum. Ô, Gerli, mas parte, eu penso Sim, que isso vai mudar em 2026, sabe? Eu acho que o principal sintoma de que vai ter um estouro da bolha é o Avaí. O Avaí teve um orçamento ano passado de 42 milhões e só com futebol eles gastaram 39. Só futebol, só folha de jogadores. Gastaram, né? Porque não pagou ninguém. E eles gastavam 8 milhões com a base. Então, só aí já passou. Deixa eu fazer a conta aqui de cabeça, eu estou bem ruim. Então, foi 39 mais 8. Nossa, tá bem ruim mesmo. 39 mais 8 é baixo. Eles gastaram 47 milhões. Aí não tem custo administrativo, não tem custo de 13º, não tem custo de férias e então já foram 5 milhões fora tudo isso. Não à toa terminaram o ano com 5 meses de salário atrasado. Quando um jogador, se o empresário for inteligente, porque eu duvido muito da capacidade cognitiva de boa parte dos atletas do futebol hoje, com todo respeito, e isso passa muito pelo empresário, e aí o empresário tem que ser inteligente, porque o empresário muitas vezes também, isso eu já vi muitos dirigentes falarem, ele só olha o que ele vai receber de luva ali no início do contrato. E aí o jogador se vira para receber depois. Entendeu? Aí o empresário vai ter que prestar atenção nessas propostas mirabolantes. Porque não faz sentido um jogador que ganha 40 receber uma proposta de 120. Principalmente o cara que não fez nada. O cara que não estourou, né? Porque o cara que estoura, né, Aurélio? O cara estourou, né? Aí o que eu penso? O que acontece muito? Esses times, eles contam muito com o ovo no cu da galinha, vamos dizer assim. Nós vamos gastar aí 4 milhões, e aí no final do ano a gente sobe, e aí nós vamos ficar uns 3 meses de salário atrasado, mas quando o dinheiro da Serena entrar, eu pago todo mundo. O Avaí fez isso 4 vezes, cara. Eles subiram assim 3, 4 vezes. Só que agora não deu certo. E aí, eu penso que em 2026 essa bolha vai estourar. E aí os times que trabalham de forma organizada, o CRB, o Vila, o próprio Atlético, apesar do Atlético sempre ter uma receita ainda um pouco maior, que são times que não inflacionam o mercado, vão começar a ser mais vistos. E aí eu creio que essa bolha vai estourar ano que vem, que não tem mais para onde ir. Não tem para onde. E o outro ponto é se o fair play realmente for efetivo, né? O fair play que vem aí no futebol, se ele for efetivo, ele também tende a dar uma mudada bastante aí nesse mercado. Mas viu que todas essas situações que nós citamos são situações que puxam o salário para baixo. Sim. Puxa o salário para baixo. E aí você tem time nesse momento nadando contra a maré, puxando o salário para cima, né? O que é extremamente muito complicado. O Vila tem agora na sexta-feira aí o Fábio Brasil, né, assumindo a presidência da equipe colorada. O Bittar já assumiu a direção do Conselho Deliberativo. O Vila projetando aí 8 contratações, mais as 2 que ele já fez para o início. Você não achou, Aurélio, que essa
pré-temporada do Vila muito muito longe, já assim, já que o Vila antecipou o seu último jogo, ele poderia antecipar ali 3, 4 dias, ou você acha que o melhor mesmo é esperar o Natal do que trazer os caras para Goiânia? Eu imaginei assim, talvez você trouxesse os caras, fizesse aquela parte de exame, aquela coisa, sabe? Aí liberava os caras para o Natal e depois, quando voltasse, já voltasse para ficar em definitivo, né? Porque aí tem outra liberação também, né? Em sequência, você já tem a liberação do Ano Novo. Então, você não trabalha antes do Natal, só faz ali praticamente uma semana ou 5 dias antes do Ano Novo, libera de novo. Então, no dia que o Vila for estrear, se a gente for ver de trabalho mesmo com bola, eu acho que o Vila vai ter aí 5 trabalhos, não mais do que isso, para fazer a estreia no Goiano. Gerli, eu acho que isso ficou mais pela questão financeira, sabe? Porque, querendo ou não, você trazendo os jogadores para cá, você vai ter que ter o custo da viagem de vinda e a viagem do retorno. Eu penso que o que justifica o Vila só começar no Natal é isso, porque no Ano Novo, pelo menos o que eu observei nos anos anteriores, quando já começou essa questão da pré-temporada, já no ano que encerra a temporada anterior, os jogadores já ficam por aqui. Quem vai mais para a casa de parente é quem já mora mais perto, interiorzinho de São Paulo, 500 quilômetros, ou interiorzinho de Minas, aqui pertinho. De resto, o pessoal fica por Goiânia. E aí eu acho que o Vila já isenta desse custo. Então, eu penso que justifica não ter entrado antes o clube ter pensado na questão do custo de passagem, essas coisas. Porque, se for pensar bem, o Vila já poderia voltar dia 19, né? Dia 19 de dezembro. Eu poderia estar começando esse trabalho ali, porque se a gente for contar 30 dias de férias. De Então, férias, né? acho que o Vila está pensando nesse sentido. Faz sentido, né? Porque aí você economiza nas passagens, né? Que hoje é caro pra caramba, né? Como E passagem véspera aérea de Natal aumentou e no Ano Novo, Brasil. mais caro ainda, comprando de última hora. Não, aí você tá brincando, né? Aí ou você comprou há 2 anos atrás, ó, no Natal de 2028, eu quero ir para tal lugar. Aí você vai e compra a passagem, e torce para tudo dar certo até o Natal de 2028. Porque se você for comprar ali na véspera, aí é o seguinte: se você dá conta, é porque você é um sujeito que tá bem da vida, ou você é um irresponsável muito grande. Das duas, uma. Não dá para ser as duas situações. Mas debatemos aqui com o Aurélio as coisas do Vila. Tigrão se preparando aí, é claro que vai ter muita movimentação no Vila ao longo desses próximos dias, eleição agora, né? A gente deve ter aí um fluxo maior de informações na equipe colorada. Um abração para você, Aurélio, obrigado por estar aqui conosco. Um abraço, Erli, um abraço, Ana, e eu estou esperando os insights de vocês das contratações, porque eu ainda estou na expectativa de um grande camisa 9 de um goleiro, hein?